Vamos lá então, giro de mercado do dia 28/7/2025, 11h30 da manhã, segunda-feira, iniciando a última semana do mês de julho, né? Vamos dar uma olhada no mercado, né? Vamos dar uma olhada nas principais ações. Vamos ver aqui primeiro o dólar, né? Só ver os movimentos de hoje, né? Então o dólar abriu um leve gap de alta, né? Vamos olhar aqui, ó, desenhar aqui. Então abriu aqui num gapzinho de alta, né? Fez um movimento aqui buscou a máxima do dia anterior, né? Buscou a máxima do dia anterior. Depois que buscou a máxima do dia anterior, ele veio trabalhar no 0,5% de alta. Trabalhou no 0,5% de alta. E depois, na minha visão, né? Essa foi a melhor operação do dia aqui. Que ele veio, beliscou o ajuste, né? Até fez uma acumulaçãozinha aqui, mas quem segurou, né? Conseguiu pegar uma compra boa aqui no ajuste, tá? E agora ele está dando uma leve corrigida aqui depois de ter ido buscar o ajuste, né? Ele até segurou aqui um pouco, né? Retestou o 0,5%, veio aqui de novo. Aí depois que ele varou o 0,5%, ele já varou aqui a VWAP, tá? O preço médio. Ele desceu um box aqui para baixo e agora provavelmente ele deve ficar aqui um pouco lateral, ainda mais por causa do horário, né? Mas o interessante dessa semana, né? Estou falando do dólar, porque o interessante dessa semana é mais o que vai acontecer em termos de calendário econômico, né? Então, a gente tem aí toda essa questão aqui do Brasil, né, das tarifas dos Estados Unidos, incidindo aqui sobre o Brasil 50%, né? Então, toda essa questão política não é o mérito aqui. Mas o interessante é o que a gente tem de calendário econômico. Então, hoje, a princípio, é o dia mais fraco de agenda econômica, tá? É, Amanhã, o que a gente tem amanhã? Amanhã, 11 horas, tem confiança do consumidor dos Estados Unidos, né? Acho que é a notícia mais importante, e ofertas de emprego também às 11 horas. Aí, quarta-feira, tem um caminhão de notícia, né? Vai desde o PIB da zona do euro, tem IGPM, né, que é a inflação aqui no Brasil, né? Não é o IPCA, que é a inflação oficial, mas o IGPM também é um indicador de inflação importante. Depois tem o ADP, depois tem PIB dos Estados Unidos, às 9h30. Isso é tudo entre 9 e 9h30, tá? Estoque de petróleo às 11h30, CAGED às 2h30 da tarde. E depois, a partir das 3 horas, né, a gente tem a definição da taxa de juros nos Estados Unidos e a definição de juros aqui no Brasil. Tá? Lembrando que nossos juros atualmente é 15%. Na última reunião, a princípio, né, o Banco Central deu a entender que vai manter 15%, pelo menos aí até o final do ano. Tá? Amanhã eu faço aquele cálculo onde a gente consegue ver através da curva de juros dos futuros de DIs qual que é a previsão da Selic implícita na curva de juros. Tá? Hoje eu vou fazer uma lida rápida do mercado, dando esse contexto de notícia. O que mais que a gente tem de calendário econômico depois durante a semana? A gente vai ter quinta-feira, tem alguma coisa. Ainda tem o PCE, né? Tem o PCE na quinta-feira. E depois na sexta, a gente tem o payroll. Então, em termos de calendário econômico, hoje é o dia mais tranquilo de calendário econômico, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores, né? Resumindo aqui as moedas, né? O índice dólar em alta, né? Ou seja, o dólar se valorizando frente a algumas moedas, principalmente as moedas fortes, né? Euro, ien, libra, coroa sueca, a coroa suíça também, né? As bolsas aí, bolsas estão meio mistas, né? Bolsas da Europa, na sua grande maioria em queda, Alemanha caindo, né? Lá estamos no mesmo horário, né? Espanha caindo, Londres caindo, Itália 0 a 0, França caindo, índice da Europa um pouquinho negativo, Suíça caindo. Então, na verdade, na Europa a grande maioria é negativo, né? Os índices asiáticos fecharam na sua grande maioria praticamente quase no 0 a 0, não teve grandes movimentos. Olhando um pouquinho de commodity, né, que vai até refletir hoje Petrobras subindo praticamente 1%, petróleo subindo 2,3, né? Então está refletindo aí um pouco da alta da Petrobras, tá? Então vamos dar uma olhada nas ações, né? Vamos dar uma olhada aqui geral aqui. Vamos primeiro olhar aqui, ó, as maiores altas, maiores quedas da bolsa hoje, né? Azul, né, que virou penny stock que a gente fala, né? Virou tá mais barato do que uma opção, né? Ela saiu de R$ 8 lá esse ano e veio valendo 70 centavos. Ó, CSN siderúrgica, né? Tá num sobe e desce, mas com muito mais pressão para baixo, né? Ambev hoje caindo bastante, vamos dar uma olhada em Ambev também.
Vamos dar uma olhada nas maiores altas. Nada de interessante. Pão de Açúcar, Petrobras, né? Então, VEG subindo, mas VEG também já corrigiu 40%. A gente pode dar uma olhada bem rápida em VEG também. No princípio aqui nada de tão interessante, tá? Vamos dar uma olhada aqui, vamos começar pelo índice aqui, só para dar um contexto. Então, olha só, acho que faz um tempo que eu não falo sobre o índice, né? Mas o índice é só para dar uma referência para nós, tá? Ele é um derivativo, né? Então, é um derivativo alavancado. Se você quiser operar, é igual o dólar, dá para operar o índice. Inclusive, eu posso trazer um assunto também, se vocês acharem interessante, aí vocês comentam aqui, sobre a Bolsa lançou o micro índice, né, o micro contrato de índice, ou seja, você consegue agora, isso até para gerar mais liquidez no mercado, onde as pessoas físicas também podem entrar no mercado, porque elas vão depender de menos margem para negociar. Mas, ó, vou marcar aqui, ó, desde o dia, na minha visão aqui, tá? Começo do ano, 14 do 1, né? O índice veio num canal de alta. Vamos desenhar aqui. Veio aqui, né, nesse canalzinho de alta, né, ó. Acho que ficou bem claro, né, esse canalzinho de alta aqui, ó. Buscava liquidez exatamente, ó, na ponta de baixo, né. Ó, sempre fazendo aqui os topos acima, ó, né. Buscava liquidez no ponto mais embaixo. Isso tudo para ganhar impulsão, né, ó. Voltava aqui, ó. Então, acho que ficou bem claro isso daqui. Ó, aí fez esse último topo aqui. Acumulou um pouco nessa região, ó. Acumulou um pouco nessa região e perdeu. Vamos ver quanto que ele já fez uma correção aqui, ó. Ele já fez uma correção 7,5, né? Então ele chegou a bater ali nas máximas 144 mil pontos. Agora ele está aqui na faixa dos 133, tá? Vamos ver como que ele fecha hoje, né? Vamos ver se ele fechar abaixo dos 132,5, tá? Ele pode vir visitar aqui o 128, que foi justamente essas regiões aqui que eu marquei, ó. Justamente essas regiões aqui, ó. Ele pode vir visitar novamente essas regiões aqui. Pensando único e exclusivamente em índice, né? O volume hoje está baixo também, tá? O volume hoje baixo. Pensando único e exclusivamente no índice, para mim, índice, operações aqui, ó. Que é ele vir buscar essa região de novo, aí entre os 100, não vou nem falar 130, né? Vamos colocar aqui, ó. Seria aqui mais ou menos, ó. 129 até os 125 mil pontos, tá? Ele teria que vir, se eu operasse índice, né? Eu não opero índice a princípio, mas região de operações seria aqui para mim, tá bom? Vamos olhar o BOVA, né? O BOVA nada mais é do que o reflexo do índice, né? Mas o BOVA eu já opero, porque o BOVA tem opções, tem liquidez, né? Então praticamente ele segue o mesmo movimento, só que como eu opero já tem outros desenhos aqui, né? Que é o desenho das nossas proteções. Então protege embaixo, protege em cima e opera nessas linhas intermediárias aqui. Você pode ver que aqui, ó, vou até esticar aqui, ó, ele veio, até varou a nossa faixa aqui superior, né? Que são as nossas proteções que a gente faz os gatilhos de operações, mas já corrigiu também. E ele corrigiu quanto aqui? Ó? Corrigiu 6,5. Provavelmente ele vai vir bater aqui na média de 200, né? E pode ser que ele dê uma segurada aqui, tá? Mas interessante observar é justamente o movimento, né? Muito parecido com o movimento do próprio índice, né? Ó, tá? Aí o que aconteceu aqui? Aquela acumulação, né? Ó. Por isso que eu falo, é legal, a gente está desenhando aqui, eu estou desenhando para vocês, né? É interessante ver isso daqui. Mas no final, o que importa para a gente operar com tranquilidade é a gente delimitar isso daqui, ó, para as nossas operações, tá? Mas se quiser operar de uma outra forma, também dá para operar fazendo outros tipos de análise. Aqui é só para a gente operar tranquilo, ó. A gente delimitou faixas. E além de delimitar faixas, né, essas, no caso aqui de BOVA, a cada R$ 2, né, vai acionar os nossos gatilhos operacionais. Você pode até deixar no robô isso daqui, você não precisa ficar olhando tela. Quando chegar aqui, aonde que eu gosto mesmo de operar aqui, né? Deixa eu só ver aqui, mas seria na metade, que vai estar mais ou menos aqui, tá? Vamos tirar uns, por isso que eu falo, Fibonacci, a gente pode até ver os 50% de Fibonacci, mas ele vai dar mais ou menos aqui, por causa dessa delimitação aqui que a gente já fez, ó, superior e inferior. Então, no final, é interessante você estudar várias métricas, vários indicadores, mas você vê que
Eu não fiz nada aqui, ó, só risquei a tela e a gente já conseguiu desenhar tudo. Vamos ver aqui onde seria os 50%, só para ver onde seria legal. Opa, não é esse daqui. Onde seria legal operar aqui. Vou marcar aqui, ó, 50%. A metade é justamente aqui, ó. Então seria aqui mesmo, tá? Seria nessa faixa aqui, ó. O que eu quero dizer com isso? Como a gente opera, na maioria das vezes, vendido, né? E no caso, para quem não fez operação ainda, para entrar em BOVA 11, a gente entra através dos operacionais baseado em venda de put, eu esperaria ele corrigir até aqui. Pelo menos, tá? Pelo menos até aqui. Ah, posso operar aqui? Cara, você pode operar onde você quiser. Eu estou falando só para a gente entrar mais bem posicionado. Então, eu teria que corrigir mais 4% pelo menos, tá bom? Então, para a BOVA, a princípio aqui, eu não vejo operação. Petrobras. Então, Petrobras, mesma coisa, né? A gente opera aqui nas faixas para dar tranquilidade. No caso da Petrobras, a cada R$ 1 a gente faz as nossas operações gatilho. Petrobras, ela tá em movimentos, na minha visão também, em movimentos contraditórios aqui, né? Mas, né? Então a gente vê desde aqui, né? A gente vê desde aqui que ela fez essa alta aqui, veio buscar liquidez, acumulou nessa região, né? Tá tudo desenhado aqui, ó, acumulou, né? Ela veio para romper aqui a parte de cima, não teve força. Se ela não teve força, o que acontece? Ela vai fazer uma correção, ela volta para retestar, viu que ela voltou para retestar, mas agora ela já testou, ó, fazendo um topo mais baixo. Então isso aqui foi um grande indicativo, né, para essa queda aqui. É claro que aqui também teve questão de resultado, né? Teve questão de resultado aqui da Petrobras que colaborou para essa queda aqui, né? Aí o que aconteceu? Ela veio visitar, buscar liquidez nessa parte de baixo aqui, que foram nossas proteções. Aqui a gente operou, pode ver que aqui está até marcado. Além de operar aqui, a gente marcou aqui, ó, uma mínima que ela fez, ó. Por quê? Porque depois ela veio testar de novo essa mínima aqui, tá? Aonde que a gente operou mais? Aqui está os 50%, ó, desse range que a gente trabalha aqui, ó. Tá os 50%. Por isso que tá esse círculo. Eu deixo aqui marcado para depois mostrar, tá bom? Então a gente, na verdade eu nem operei aqui, tá? Mas a partir daqui, na verdade eu operei, tá? Eu fiz a operação de renda, eu fiz isso daqui, ó, tá? Com a expectativa de que ela fosse subir aqui. Ou ela sobe e eu ganho bastante, né? Indefinidamente, ou eu tenho um ganho limitado desse lado. Então ela está numa região aqui que ela precisa, para mim, né? A operação que eu montei, ela precisa se mover. Ou ela precisa chegar aqui embaixo, ou ela precisa passar para essa parte de cima. Só que, ao meu ver, o movimento que está acontecendo dela neste momento vai fazer com que ela fique lateral. Por quê? Desde quando ela veio visitar aqui os 50%, ela voltou, ela não veio buscar a liquidez tão forte que tem aqui embaixo, essa liquidez mais aqui embaixo, tá vendo? Aqui na minha visão tem uma liquidez maior de Petrobras, onde os compradores podem entrar um pouquinho mais forte. Ela veio aqui simplesmente visitar um topinho, né? Que na minha visão não é uma região muito forte, tá? Então, por isso que ela não teve força para romper essa parte aqui. Ela não teve força. Só que o que aconteceu? Ela também não voltou, né, para buscar liquidez aqui de novo aqui embaixo. Ela parou no meio do caminho e está voltando para cá. Então, na minha visão, ele ainda vai ficar um tempo aqui, ó, nessa região aqui, tá? Vai ficar nessa região aqui. Dá para fazer operações baseadas em venda, né? Principalmente operacionais em venda de put. Lembrando que a gente tem 4 operacionais principais em venda de put, e, se não me engano, mais 3 ou 4 complementares. Sem contar, né? Sem contar as operações que a gente faz aqui, ó, a cada R$ 1, tá? Sem contar isso daqui. Então dá para fazer os operacionais baseados em venda de put? Dá. Né? Deixa eu tirar aqui que ficou muito poluído agora. Mas dá para fazer. A gente está em região. A partir do momento que está abaixo dessa faixa aqui, ó, você pode fazer até acima, tá? Você pode fazer até acima dessa região, só que você não entra muito bem posicionado. Só que fazendo aqui abaixo, você entra bem posicionado. Só que vamos ser coerentes aqui, vamos ser comerciantes. Ele está trabalhando abaixo, tá? Mas você viu que ele já beliscou aqui embaixo? Então agora, ele está aqui em cima. Quanto que ele já subiu daquela parte, daquele fundinho ali? Né? Ó, daquele fundinho ele subiu 5%. Então o melhor momento seria aqui. Ah, mas como que eu vou saber o melhor momento, Vinícius? Ah, a princípio você não vai saber, mas se você fizer essa simples análise que eu estou fazendo aqui, ó, você poderia ter entrado aqui, ó, no 31,20, por exemplo, tá? No 31,20. Tanto na operação de gatilho, ó, aqui que ela está no 31,17, tá? E no 31,20, que foi justamente quando ele, que é praticamente a mesma região, né? Que aqui, ó, ele
passou esse fundinho aqui, esse microfundo aqui, tá? Tá bom? Vamos dar uma olhada, vamos complementar um pouco essa análise, né? Volume baixo, então isso não ajuda em operações. E volatilidade, ó. Volatilidade, para mim, também não está legal para fazer operação. Seria interessante fazer operação aqui na Petrobras, das vendas operacionais de venda de put, se ele estivesse nessa região de cima, pelo menos, tá? Pelo menos. Não tá, tá aqui, né? Tá abaixo dos 50% aqui. Você vê que ele visitou um tempo aqui, né? Que foi interessante, ó. Quem operou aqui, ó, e tiveram muitos mentorados meus que operaram aqui, tá? É a região do medo, tá, gente? É sempre aquela região do medo. Região do medo é onde se ganha dinheiro, né? Então aqui, ó, pode ver que a volatilidade estava alta. Quem vendeu put aqui, fez qualquer tipo de operacional vendido em put, e pode ter feito não só venda de put a seco, como até inclusive o straddle coberto, a TLA aqui se deu muito bem, tá? Inclusive, no nosso grupo lá, eu passei alguns operacionais a mais lá. Eu passei o Seagull, por exemplo. O Seagull foi muito interessante, porque como a Petrobras deu uma bela de uma corrigida, né, aqui praticamente 22%, nessa região você pode entrar um pouquinho mais pesado. Tá? E o Seagull, além de você entrar pesado, você coloca uma expectativa de alta na ação. Tá? Você coloca uma expectativa de alta aqui que você também pode tirar bastante dinheiro. Então, juntando aqui, tá, uma análise mais completa de Petrobras, nesse momento dá para operar? Dá para operar em qualquer momento. Tá? Eu, eu deixaria para operar simplesmente nas operações gatilhos aqui. Tá? Eu não montaria nada baseado em venda de put. Tá? Por mais que ele esteja abaixo da nossa região aqui, que já favorece, tá? Se daria para você entrar posicionado, daria. Mas como recentemente ele bateu aqui embaixo, e pelo que eu estou enxergando ele pode continuar aqui lateral, eu não faria operações baseadas em venda de put. Agora, as operações de gatilho, faria sem problema nenhum, tá? Então tem uma operação, inclusive ele está em cima aqui, ó. Agora que eu reparei, ó, ele está em cima aqui da operação de gatilho, tá? Qual a operação de gatilho, Vinícius? Aqui eu faria calendar line, tá? A calendar line. O que é calendar line, Vinícius? Nada mais é do que sopa de letrinhas, tá? Se você não entender nada, pode entrar em contato que eu ajudo você, tá? Nada mais é do que a THL Zero Cost Collar, tá? É uma estrutura como se fosse uma venda coberta, só que você só usa opções e ela é muito mais alavancada justamente porque você não despender caixa para comprar ação, você usa só opções. Aqui no caso você paga para entrar nessa estrutura, tá? É uma trava horizontal de linha. Você tem a expectativa de que ela trabalhe num range específico, que é o que eu estou esperando, ou você pode entrar nessa trava horizontal de linha sem pagar pela estrutura. O sem pagar pela estrutura é o calendar line que você entra no que a gente chama de zero cost collar, tá? Sem custo para entrar, você nem recebe nem ganha, mas como ela é uma estratégia calendário, ou seja, ela é uma estratégia que uma das pontas, né? É uma estratégia de mais de uma ponta. Uma das pontas ela vai ter vencimento para o próximo mês, para daqui 2 meses, ou para daqui 3 meses, dá até para fazer mais longa, tá? Ou para daqui 3 meses, você ganha o quê? Você ganha nas rolagens, tá? Nas rolagens. Esse tipo de estrutura é o que a gente usa nesses intermediários, que são as nossas vacas leiteiras, tá? Então imagina se você ganhar dinheiro em todas essas rolagens aqui, ó. Só nesse range aqui, quantas operações, gatilhos daria para montar, né? Mais uma aqui e mais uma aqui. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá? 8 operações gatilhos aqui, tá bom? Enfim, o vídeo acabou ficando muito longo, então hoje eu vou deixar para eu analisei o índice, analisei Petrobras, analisamos um pouco de calendário econômico. Amanhã eu continuo analisando as outras ações, tá? Então tem Bradesco aqui para a gente analisar, né? Passar bem rápido, mas não fazer análise. Bradesco aqui deu uma corrigida. Eu tenho uma expectativa aqui sobre Bradesco. Itaú também corrigiu, mas Itaú para mim tem que reanalisar. Não estou operando Itaú. Banco do Brasil para mim muito interessante operações, tá? Já corrigiu aqui 33%. O único ponto é que as notícias ainda com relação ao Banco do Brasil não são tão boas. Então ele pode visitar outros níveis abaixo. Porém, a gente tem operação para isso. A gente tem operação que ele pode pegar uma expectativa de alta ou ainda pode continuar corrigindo também. Tá? Ambev, eu operei Ambev, tá? Bem aqui nesse círculo, com a expectativa de que ele corrigisse. Ele demorou muito para corrigir. Então foi uma operação que eu acabei saindo no 0 a 0. E outra ação que a gente opera nas opções também é a Vale. O que eu estou vendo para a Vale, tá? Um cenário bem amarrado. Então, eu estou vendo, na verdade, para Vale uma lateralidade aqui, ó. Uma lateralidade aqui, ó.
ela não sai desse range. É um range de quantos por cento? Um range de 16%, tá? Já daria até para fazer igual ali na Petrobras, ó. Já daria para a gente marcar uma defesa aqui e uma defesa aqui embaixo, para aqui no centro a gente trabalhar as operações de renda, tá? Então, o giro de mercado do dia 28/7, 4 minutos para o meio-dia, fica por aqui. Amanhã a gente continua analisando as outras ações.